Boa noite para quem eu não falei. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? A gente tem o costume de falar, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas lá dentro não tem nada bem, né? Às vezes está tudo ruim, desmoronando, e a gente tem a mania de dizer que está tudo bem. Que o Senhor possa nos ajudar a ser mais verdadeiros uns com os outros e falar, olha, tá tudo bem não, peraí. Se tá bem, tá bem. Se não tá, peraí que eu preciso melhorar. Amém? Vamos lá. Toda vez que me chamam para pregar a palavra, existe o temor, né? Eu sempre falo isso aqui. Sempre existe o temor e que o Senhor me instrua, né? E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos começar com a palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Que o Senhor me use. Apocalipse, capítulo 3. Fácil, né, gente? Todo mundo já abriu? Vamos lá, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Curve sua cabeça. Vamos orar agora mais uma vez. Oração nunca é demais, é o principal. Pai, eu quero te pedir, Deus, por essa palavra que vai ser ministrada aqui essa noite. Com o temor do Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor leve os teus filhos, Pai, a viver uma vida totalmente consagrada a Ti. Deus, que essa palavra, Pai, entre nos corações assim como entrou no meu, Pai. Que o Senhor venha tratar cada um dos seus filhos. Tenha liberdade, Deus, de fazer isso. Porque nós estamos vivendo, Pai, uma era de um mundo moderno que tem gerado muitos conflitos, Pai, que tem gerado famílias destruídas. Então, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações para a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra corrige, a Sua palavra exorta, a Sua palavra nos mostra a maneira certa de viver. Que o Teu Espírito conduza essa noite, Pai, que seja o Senhor a falar através de mim. Senhor, porque de mim não tem nada de bom, como cantamos aqui essa noite, Pai. Só o Senhor é bom. Então, que o Senhor use os meus lábios, Pai, para que a Tua palavra venha trazer uma vida, mas uma vida em abundância para cada um dos Teus filhos aqui. Muito obrigada por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 3. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia junto. Amém. A primeira coisa que eu quero falar, meu esposo prega muito aqui falando sobre filme, né? Geralmente eu não falo. Mas o que me chamou a atenção para essa ministração que eu fiz foi o seguinte. Em 2001, Hollywood lançou um filme chamado Os Outros. Esse filme, a protagonista era Nicole Kidman, né? É um filme de suspense. Ela tinha 2 filhos e se dava na guerra, né? Estava na guerra mundial. E seu marido tinha ido para a guerra. E essa mulher ficou em casa com seus 2 filhos. E o interessante é que aquela casa era totalmente coberta, porque os filhos dela tinham uma doença e eles não podiam ver a luz do dia. E ela andava o tempo todo fechando a casa para que os seus filhos não viessem, né, a sofrer devido à claridade. E esse filme me chamou a atenção por uma coisa, né? Porque aquela mulher desesperada ali, porque o marido dela nunca voltava da guerra, ela decide pegar a arma do marido, que era um soldado, né, Jax? Jax já assistiu. E atira nos seus filhos. Só que algo ela acha estranho porque os filhos não morrem. E aí, um dos empregados da casa chega para ela e fala assim, vem cá, vamos ali comigo. E leva essa mulher até o cemitério. E chegando lá no cemitério, ela mostra a lápide com o nome deles. E explica para ela, sabe por que os seus filhos não morrem? Porque vocês já estão mortos.
mortos achando que estão vivos. Não adianta você tentar matar eles porque eles não vão morrer, vocês já estão mortos. Vocês estão vivendo uma vida totalmente errada porque vocês já estão mortos. E por que eu trouxe esse filme aqui essa noite? Porque a ministração que eu quero trazer aqui para vocês essa noite é a Igreja dos Mortos, a Congregação dos Mortos. Quando eu fiz essa palavra, como eu chorei essa semana, minha filha até chegou para mim e falou assim: mãe, nunca vi você escrever tanto chorando. Eu falei: filha, é porque o Senhor ensina, é porque o Senhor revela, o Senhor disciplina, o Senhor exorta, então é por isso que eu estou chorando, né? E eu queria, primeiramente, começar com você falando o seguinte: quando Jesus chega para aquela igreja ali em Sardes, ele disse o seguinte: escreva, ele fala ao anjo, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Quem é esse? É o próprio Jesus, é o dono da igreja. É o dono da igreja que estava mandando escrever uma advertência, um alerta. E é isso que eu quero trazer aqui essa noite. Eu quero te dizer o seguinte, que muitos crentes pensam que estão vivos, mas há muito tempo estão mortos. Muitos estão vivendo como aquela mulher protagonista do filme e seus filhos. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. Há muito tempo não tem parado para ouvir o Senhor. Há muito tempo não tem parado para ler a palavra. Há muito tempo não tem vivido uma vida de oração com o Senhor. Pensa que estão vivos, mas estão mortos. Eu queria que você agora baixasse a sua cabeça e se perguntasse: eu estou vivo ou estou morto? Nas minhas atitudes, eu estou vivo ou estou morto? No meu devocional com o meu pai, eu estou vivo ou estou morto? No meu momento de comunhão, de relacionamento com aquele que me deu a vida, eu estou vivo ou estou morto? Olhe para cá. Tem muita gente que na estética cristã, na aparência, parece que está vivo. Até prega, evangeliza, fala para todo mundo de Jesus, mas por dentro dele está morto, está oco, está seco. Assim como o Senhor diz, ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Primeira advertência que o Senhor traz à igreja de Sardes é o seguinte: eu conheço as suas obras. E qual tem sido as suas obras? Eu fiquei me perguntando esses dias, qual tem sido as minhas obras? As minhas obras têm sido algo para mim ou de fato para o reino, né? E o extraordinário é que a maioria das pessoas não sabem. Elas vivem como vivo, mas de fato vivendo uma vida totalmente morta, de mera religiosidade. E nós precisamos tratar disso essa noite. Se você veio aqui hoje, se você está aqui essa noite, não há algo maior na vida do que a sua condição espiritual. Todos nós precisamos nos avaliar espiritualmente. Não há condição maior nesse mundo do que a nossa vida espiritual. Então eu queria que você de fato mastigasse essa palavra hoje. Que você decidisse sair daqui totalmente curado e transformado. Porque nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo um mundo de modernidade, onde as coisas têm entrado dentro da igreja e as pessoas têm permitido. E eu não estou dizendo igreja, templo, eu estou dizendo você. Que você é a igreja. Você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja na sua escola, você é a igreja na sua faculdade. E é isso que eu estou falando, para você. Você é a igreja. Aqui é apenas um local onde nós nos reunimos para ouvir a palavra, para adorar o Senhor. E o mais interessante é que a gente chega aqui todo domingo cantando louvores, né? Chegamos aqui agora cantando O Nosso General é Cristo, seguimos os seus passos. Será que de fato estamos seguindo o passo dele durante a semana? Será que você tem andado como seu mestre anda todos os dias? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos mergulhar nisso, porque o tempo está se passando. Quanto tempo você tem de convertida? O quanto você já cresceu espiritualmente? A gente luta para crescer em várias áreas da nossa vida, mas não espiritualmente. A gente vai se acostumando com a normalidade desse mundo. Um dia eu oro, o outro não. Quando está acontecendo alguma coisa na minha família, eu vou para o joelho. Mas quando está tudo bem, para que orar? Aliás, está tudo bem? Então eu não preciso. Mas precisamos voltar para a palavra e entender que eu preciso do meu Senhor o tempo todo. Amém? Vocês estão me entendendo?
Jesus aqui estava enviando a mensagem para 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Tiatira, Sardes, Éfeso, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma das igrejas ele faz uma avaliação, ele vê uma falha e encoraja. O texto que eu li, ele está tratando especificadamente da igreja de Sardes. Ele diz o seguinte, que aquela igreja estava atuante na obra. Aquela igreja era pomposa, rica, estava cumprindo o seu dever ali direitinho, pregando o evangelho. Mas ele chega para aquela igreja e diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Qual tem sido as suas obras? Porque ele estava falando para uma igreja. Mas eu poderia trocar aqui e falar assim: olha, ele está falando para a Bia, ele está falando para o Jackson, ele está falando para o Xavier. É para você que ele está falando hoje, não é para aquele tempo, ele está falando hoje. Eu conheço as suas obras. E qual tem sido as suas obras diante do Senhor? Porque o Senhor te vê e avalia. Qual tem sido as suas obras? Uma igreja que vivia de fachada, de crentes nominais, hipócritas, religiosa, dogmática e operótica, sim, mas estava morta, estava seca, estava oca. Ela até atraía as pessoas. Quem olhava para aquela igreja dizia assim: que igreja? Às vezes alguém está olhando para você e estava falando assim: nossa, esse é crente. Aqui na igreja te vê e fala assim: caraca, um dia eu quero ser igualzinho esse cara, mas por dentro está seco, está oco. Era isso que Jesus estava falando ali. Se mostrava algo que não era, uma estética totalmente distorcida. Ele não era aquilo que ele estava vivendo, uma igreja totalmente oca e seca. E nós precisamos estar atentos a isso. O que nós estamos mostrando para essa sociedade? De fato, estamos mostrando algo que realmente somos ou algo que é visto somente dentro da igreja, ou quando eu estou com meus irmãos? Amém? Vocês estão me entendendo? Se não tiver, gente, eu estou nervosa. Se não tiver qualquer coisa, vocês me falam, amém? Quanto tempo você deixou o lugar secreto de oração? A leitura da palavra. Deixou de guardar os seus olhos, a sua mente e o seu coração do pecado, acumulando ídolos no seu coração. Eu não sei quanto tempo que você se acostumou com o pecado, mas o que eu tenho mais visto nesses últimos dias é que a palavra pecado tem saído dos púlpitos. E sabe quais são as palavras que têm entrado? Falha, erro, equívoco. Não chame de equívoco aquilo que Deus chamou de pecado. É uma ofensa à glória de Deus. Aquilo que é pecado, nunca vai deixar de ser pecado. E a gente tem trocado. A gente chega para uma pessoa, quando ela erra, e fala assim: ah, não esquenta não, que é só um pecadinho. Peça perdão. Não, pecado é pecado. Quanto tempo que você não tem chorado quando você peca? As suas lágrimas têm caído quando você peca, isso te dói. Às vezes a gente vai ficando acostumado com o pecado. Eu fiquei me avaliando, eu falei: Senhor, eu preciso chorar mais quando eu errar. Eu preciso chorar mais quando eu magoar alguém. Eu preciso me arrepender mais quando eu magoar minha família. Eu preciso me arrepender do meu pecado todos os dias. Ele tem que doer. A gente fala muito isso lá no encontro. O pecado tem que doer, o pecado tem que doer. Mas quando chega aqui, a gente vai se acostumando com o pecado. E vai deixando o pecado nos consumir todos os dias. Eu vou pecando, isso não importa mais. Pecado é uma ofensa à glória de Deus. O Senhor te libertou para você ser livre. Mas pecado, ele tem nome. E você precisa de fato, todos os dias, pedir perdão por aquele pecado que você tem cometido contra a glória de Deus. Nós precisamos ser uma igreja santa. Nós precisamos viver uma igreja santa. A igreja é você. Você tem tido santidade todos os dias? Você tem lutado pela sua santidade todos os dias? Ou ela tem de fato te tomado? Obrigada, Mônica. Às vezes pensamos que estamos aprovados pelos homens, mas Deus quem faz uma avaliação intestinal. Ele diz em Sardes: não, eu conheço as suas obras. Ele está mostrando para aquela igreja: eu conheço tudo que vocês têm feito. No íntimo eu conheço vocês. Ele faz uma avaliação intestinal. Imagina o Senhor fazendo uma avaliação intestinal nossa, indo no mais profundo e falando: olha, Bia, está na hora de mudar. Olha, precisa corrigir isso.
Nós precisamos pedir isso mais para Deus todos os dias, porque o pecado tem mudado de nome. O pecado tem entrado na sua vida mudando de nome, para que você não perceba o quão errado que você é. Aquilo que dizem falando hoje, né? Que o errado virou certo e o certo virou errado. Eu falo lá na minha casa, errado é errado e nunca vai mudar aqui dentro. Precisamos nos arrepender e mudar. Agora o errado nunca vai estar aqui como certo. Nós precisamos de fato viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu gostaria que pela graça do Espírito de Deus eu te ajudasse hoje a primeiro identificar o problema. E segundo, pela graça de Deus que somente Ele te trouxesse de volta à vida. Se você entrou aqui esta noite morto espiritualmente, que o Espírito de Deus te traga vida. Amém? O verso 1 ele diz: ao anjo da igreja de Sardes escreva. Foi direcionada à igreja daquela época, mas poderia substituir por mim e por você. Como eu já falei, né? Ela poderia ser dirigida a você e a mim, ao anjo da igreja de Sardes. Hoje eu digo: Bia, como que você está? Então eu queria dizer para você essa noite que você levantasse as antenas e ficasse ligado, porque o Senhor quer ministrar hoje ao seu coração. Amém? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele está pronunciando diante da igreja, o dono da igreja. Então ele diz: Cristo agora vê a igreja e se pronuncia diante dela. Ele diz: eu conheço as suas obras. Qual o pronunciamento? Ele viu e avaliou. Eu conheço as suas obras. Cristo está com os olhos voltados para nós. Ele está acompanhando a sua vida. Ele conhece você. Ele vê você. Ele caminha com você. E o mais importante, Ele sonda você todos os dias. Ele sabe quais são os seus anseios. Conhece os seus pecados. Por isso Ele diz: eu conheço as suas obras. Os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. Nada está oculto de Deus. O salmista Davi, eu queria que você abrisse aí o Salmo 139 comigo, rapidinho. Depois voltaremos para Apocalipse. Salmo 139, versículo 1. Versículo 1, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Até mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também está lá. Algumas versões falam Sheol, né? Se eu fizesse a minha cama no Sheol, lá você estava. O Senhor, Ele te vê, Ele te sonda e Ele te conhece. Os olhos de Deus estão sobre nós. 24 horas, os olhos de Deus estão sobre você. Sabe o que é mais engraçado? Que às vezes a gente se esquece disso, né? A gente começa a cometer um monte de delitos, um monte de coisas erradas, achando que Deus não está olhando. E vive ali tranquilamente, já não dói mais. Para quê? E aí o Senhor fala assim: olha, eu te conheço, eu sei de tudo.
quando você dorme, quando você vai trabalhar, quando você chega do trabalho, quando você está com a sua família, quando você está comendo, eu estou o tempo todo me inclinado para você. Eu vejo tudo o que você faz. E mesmo assim, né, Lucilene? A gente peca, a gente erra, a gente comete delito contra o Senhor. Ofensa à glória de Deus o tempo todo, sabendo que o Pai está o tempo todo olhando para cada um de nós. E interessante que quando a gente é criança, na frente do Pai, né? A gente é totalmente diferente. Quer dizer, algumas crianças, porque hoje eu tenho umas crianças aí que até na frente do Pai apronta. Mas na frente do Pai, os antigos aí. Na frente do Pai, antigamente, se você se metesse na conversa, misericórdia. Se chegasse uma visita na sua casa e você ficasse na sala junto, era uma surra garantida depois. Havia um temor pelos pais, né? Se você falasse mentira então, ou se você aprontasse na escola então, nem se fala. A varinha de goiaba estava lá pronta para te corrigir. E a gente vai se esquecendo disso quando é o nosso Senhor que nos vê 24 horas. Sabe, a gente vai se acostumando porque, eu errei, eu pequei, mas o Senhor me perdoa. É só pedir perdão, acabou. É só pedir perdão. Gente, algo muito sério que eu quero falar aqui essa noite. Às vezes a gente pensa que Deus só é amor, mas Ele é justiça. E Ele disse para aquela igreja, eu conheço as suas obras. O Senhor traz julgamento. E todos nós seremos julgados. Todos nós, nenhum de nós deixaremos de ser julgado. Todos serão julgados diante de Deus pelos seus atos, por aquilo que tem feito. Um dia todos nós estaremos lá prestando conta daquilo que eu fiz, seja bom ou seja mal. Eu terei que prestar contas com o meu Senhor. E precisamos de fato estar atento agora, porque é aqui que a gente se prepara para a eternidade. Às vezes a gente quer levar uma vida de qualquer jeito e quando chega uma doença a gente, Senhor, perdoe, me arrependo, Senhor, por favor, com medo de ser julgado. Mas as suas obras estão sendo vistas, seja ela boa ou mal. Ele começa o diagnóstico, conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Abre aí a sua Bíblia novamente, Apocalipse 3. No versículo 3, na parte B, ele vê, sonda e faz uma avaliação. Ele diz assim, arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora eu virei contra você. A gente nunca sabe quando o ladrão vai chegar, né? Quando a gente está andando de ônibus aí, quantos já perderam o celular? Eu já fui roubada, eu não esperava. Não esperava, roubaram meu celular dentro da minha bolsa, não senti nada. Sei que quando eu fui descer do ônibus que eu olhei, opa, cadê meu telefone? Já era. A gente nunca sabe quando o ladrão virá. E o Senhor, Ele fala a mesma coisa. Olha, se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a que hora eu virei contra você. Contra você. Ele não está falando, eu vou vir contra a igreja a vida toda. É contra você. O dia de acertar as contas. Virei como um ladrão e você terá que se acertar diante de mim. As suas obras, se elas têm sido boas ou mal. Amém? E qual é o diagnóstico que Deus fará de você? Meu maior medo é o Senhor falar, olha, vocês vêm ao culto todo domingo, estão envolvidos em grupo de vida, estão envolvidos em discipulado, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Vocês estão vivendo uma estética totalmente distorcida daquilo que eu mandei vocês viver. Vocês não estão vivendo de fato a minha palavra, a verdade da minha palavra. Vocês estão vivendo pequenos trechos daquilo que vocês acham importante. E nós precisamos de fato buscar no Senhor aquilo que a gente precisa para viver uma vida totalmente consagrada a Ele. Amém? Isaías 29:13, não precisa abrir, diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens.
Olha o que esse texto diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, vivendo de aparência. Quantas pessoas estão vivendo hoje de aparência? Estão aqui, mas chega aqui na igreja e fala assim: eu não preciso ouvir essa palavra, eu já ouvi tudo. Todo domingo eu chego na igreja e a mesma palavra, eu não preciso mais disso. Isso é um engano. Isso é uma obra inválida. Porque se o Senhor coloca aqui todos os domingos a mesma palavra, é porque você ainda não aprendeu. Se você tivesse aprendido, ele já teria mudado, ele estaria falando outra coisa. Se ele continua a falar, a te exortar, é porque você ainda não aprendeu. Nós precisamos de fato viver uma vida que agrada a Ele. Se Ele quer falar, amém, Senhor, estou aqui com meu coração aquebrantado, me arrependo e quero viver o novo no Senhor. Quantas pessoas têm entrado aqui dentro cheio de mimimi, vai para o grupo de vida, ouve no grupo de vida, vai para o discipulado, ouve no discipulado, mas não muda nada. Continua vivendo uma vida medíocre, uma vida morta, uma vida oca, vazia. Nós precisamos de fato nos arrepender daquilo que estamos vivendo de errado. O pecado tem que doer em mim. Quando eu escrevi essa palavra essa semana, eu falei: Pai, como eu preciso mudar. Como eu preciso viver uma vida diferente com o Senhor. Eu não quero morrer oca, Senhor. Eu quero prestar contas com o Senhor de uma vida totalmente mudada, totalmente santa, dando nome aos pecados. A gente precisa passar para um nível de maturidade cristã. A estatura de Cristo. Cristo em 3 anos fez tanta coisa. E você às vezes tem 15, 20, 30 anos de convertido. Se perguntar: você ganhou uma alma para Jesus? Não. Você pregou o evangelho essa semana? Não. Você orou? Não. Você passou tempo com Deus? Não. Morto. Sinto muito em dizer, você está morto achando que está vivo. Igual aquele versículo lá de 1 Samuel, acho que 1 Samuel 4, que diz assim: Icabode, a glória de Deus se foi. O profeta Eli estava ali, morto, os filhos dele fazendo tudo de errado. Eli fechou os olhos para o erro, começou a não falar mais nada, não corrigir os filhos começaram a viver do jeito que queria. E um dia há uma guerra e levam a arca do Senhor. E o maior medo dele era levar a arca do Senhor. E a arca é levada pelos inimigos. E naquele dia, ele ali nervoso, esperando alguém voltar da guerra para informar como é que foi. E um rapaz chega, sobrevivente, e fala: olha, a arca do Senhor foi levada pelos inimigos. E ele desesperado, né, estava sentado na varanda, gordo. Ele cai, já não enxergava mais, ele cai, quebra o pescoço e morre. E aí a mulher lá do filho dele tem um filho. E na hora do parto, que ela ficou sabendo também que a arca tinha sido levada, não foi nem pelo marido, foi pela arca. Ela bota o nome da criança de Icabode, a glória do Senhor se foi. E você, a glória do Senhor se foi da sua vida? É Icabode também? Você não sente mais nada pelo seu Senhor? Você não tem mais um relacionamento com Ele? Já se foi da sua vida há muito tempo? O início da sua conversão, quando você se converteu, seu coração pulsava. Você estava ali pronto para receber mais do Senhor. Você queria comer mais. Você queria estar cheio dEle, lendo a palavra. Mas hoje ela foi retirada de você. Igual a palavra Icabode, a glória do Senhor se foi. Nós precisamos estar atentos. Esse é o tempo. Eu digo que estamos à porta do arrebatamento. Se o Senhor não vier, eu sei que eu vou. Mas é para a eternidade que nós temos que fazer. É para a eternidade que eu preciso viver. Porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Isso aqui é tão curto. Se vai tão rápido. Mas a gente procura viver melhor nessa terra do que na eternidade. A gente se preocupa mais com as coisas dessa terra do que com as coisas da eternidade. Meu irmão, que a gente possa mudar o coração. Amém? Eu estou sendo clara? Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Na presença de Deus não foram achadas íntegras. Diante da sociedade, sim. Mas diante de Deus estavam imperfeitas. Deus ordenou no passado o sacrifício de animais. Antigamente, né, antes de Cristo, as pessoas ofereciam sacrifício a Deus, pegavam animais, mas como que tinha que ser esse animal? Esse animal tinha que ser perfeito. Ele não poderia ser manco,
nem sarnento, nem coxo e nem cego. Tinha que ser perfeito. E ofereciam aquele sacrifício ali ao Senhor. E quando o animal era perfeito, tudo certinho, subia como uma oferta agradável ao Senhor. A palavra diz isso. Subia como uma oferta agradável ao Senhor. E eu queria te perguntar, o seu sacrifício tem sido coxo, sarnento, cego, ou ele tem sido de fato agradável ao Senhor? Quando você oferece algo a Deus, você tem oferecido de qualquer jeito, ou você tem ido atrás do melhor? Amém, glória a Deus. Para Deus, muitas vezes é isso que nós estamos oferecendo. Algo que não é feito de todo o coração. Fazemos com tédio, por obrigação, murmurando. Isso significa um sacrifício coxo, sem zelo, sem temor, sem cuidado e sem reverência. O nosso Senhor é digno da mais alta honra e reverência. Se você está oferecendo um sacrifício coxo para o Senhor, sinto muito em lhe informar, Ele não vai receber. Se as suas orações têm sido coxa, sarnenta, manca, o Senhor não vai receber. Mas se ela tem sido feita de todo o coração, com todo arrependimento, falando, Senhor, me perdoe, eu sou imundo. Senhor, as minhas obras, Pai, têm sido... Mas não é isso que eu quero, Senhor. Eu quero viver uma vida diferente. O Senhor receberá. É um coração de fato arrependido. Mas de fato arrependido. Não é um coração que se arrepende hoje e amanhã está praticando tudo novamente. Nós precisamos de fato viver um coração arrependido. Imagina se hoje, com o que você tem oferecido a Deus, será que Ele faria como Nadab e Abiú? Eu me fiz essa pergunta. Nadab e Abiú foram oferecer um sacrifício para Deus, né? Fogo estranho. Foram negligentes, fizeram do jeito deles, de qualquer jeito. E o que Deus fez? Fulminou. Deus fulminou eles, porque eles estavam oferecendo de qualquer jeito. Totalmente negligente na sua atitude. O nosso Deus não merece uma oração de qualquer jeito. Como diz no livro de Malaquias, é pão imundo. Se você oferece algo de qualquer jeito para o Senhor, é pão imundo. Gente, quem come pão imundo? Quem come pão estragado? É pão imundo, se compara a isso. Se você tem oferecido algo para Deus de qualquer jeito, é pão imundo. O Senhor não vai receber. Adorando a Deus cheio de iniquidade. Passa uma semana inteira sem buscar o Senhor, pecando o tempo todo. E no domingo canta louvores achando que está vivo. Eu não sei se você está refletindo essa noite. Mas como eu chorei escrevendo essa palavra. Como eu falei para o Senhor, meu Deus, quanta coisa, meu Pai, quanta coisa Apocalipse está me revelando, quanta coisa nós precisamos mudar, porque tem sido pão imundo, tem sido de qualquer jeito, e precisa de fato ser o melhor, porque o Senhor merece o melhor, amém? Foi assim que Jesus chegou à conclusão. Primeiro, Ele avaliou as obras, segundo, Ele avaliou a impureza. No versículo 4, no entanto, você tem aí em Sardes um pouco que não contaminaram as suas vestes. Ele vê que existia um pouquinho ali de pessoas que não tinham se contaminado. Poucas, mas ele enxergou que alguns não tinham contaminado a sua veste. E ele diz, pouquíssimas pessoas naquela igreja não contaminaram as suas vestes, mas a maioria estava contaminada. Estavam vivendo dentro da igreja, mas manchadas de impureza, achando que dando um aleluia, glória a Deus, estavam fazendo a diferença. Poucas se contaminaram. Será que essas poucas é você? Que não se contaminou? Ou você é a maioria que estava contaminada? Deus não se importa com as ações, Deus se importa com as intenções. O interior, a forma que eu dou a obra,
O Senhor se preocupa a forma que você tem feito, como que você tem feito. Você tem feito para mostrar para homens ou você tem feito porque é para o seu Senhor? Qual tem sido as suas obras? A segunda razão de Deus achar que eles estavam mortos, a mancha, o pecado. Ele diz assim: o pecado tem entrado na minha igreja. Deus, o que Ele quer dizer? Ele chega aqui no versículo 3 e diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Obedeça e arrepende-se. Estava manchada, mas Ele chega e traz ali a graça, a misericórdia. Ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Nós estamos ouvindo todo domingo, a semana toda. O tempo todo nós estamos ouvindo a palavra. Nós temos a Bíblia, enquanto muitos aí perseguidos nem a Bíblia tem para ler. Há pouco tempo o pastor falou aqui sobre países perseguidos, que as pessoas ficavam na fila esperando 3 anos para ler um versículo. E hoje nós temos a palavra o tempo todo. E não nos arrependemos. Passamos a semana toda falando: não, Senhor, vou melhorar. Senhor, vou melhorar. Senhor, vou melhorar. Me fez lembrar até esses dias eu conversando com a Isabela em casa sobre a escola, né? E ela falando: não, porque falta tanto ponto para mim poder passar de ano. E às vezes a gente se importa muito, né? Não, eu preciso estudar, né, Nara? Eu preciso estudar para poder passar de ano. Gente, mas quando se torna a vida espiritual, a gente não está nem aí, sabe? E nós teremos que passar de ano, passar dessa vida para outra. E aí, será que você tem ponto? Será que de fato as suas obras estão sendo vistas ao Senhor, têm sido boas? Ou ela tem sido mal? Um dia prestaremos conta. Qual foi a última vez que você chorou por ter pecado? Você pecou hoje. Também pequei, gente, eu não sou santa. Mas você chorou pelo seu pecado hoje? Nós precisamos de fato chorar. Quando a gente errar, a gente precisa de fato chorar, se arrepender e falar: Senhor, não é isso. Não é isso que eu quero, não é essa vida que eu quero viver. Mas a gente vai se acostumando e vai deixando, e daqui a pouco a coisa está grande, você não percebe mais. Quando você vai ver, você está longe de Deus. Você já nem sabe mais quem é Deus. Só de ouvir falar, né, como Jó, mas não de andar com Ele. E o Senhor, Ele quer andar com você. Ele anda o tempo todo com você, Ele te vê, Ele te conhece, melhor do que os seus pais, melhor do que o seu esposo. Ele te conhece, mas Ele quer viver um relacionamento com você. Ele quer algo mais sério, é um relacionamento. E como está o seu relacionamento com o Senhor? Versículo 2, ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Jesus vem com juízo, trazendo misericórdia e trazendo esperança. Ele diz: olha, essa partezinha aí, sabe, que não se contaminou, sabe, eu sei que você não tem orado, eu sei que você não tem me buscado como deveria, mas se ainda resta um termorzinho, um temor por mim, nem que seja pequenininho, cuidado, consolida ele em mim, traga ele para perto de mim, senão vai morrer. O sentimento que você tem por mim vai morrer, vai acabar, e daqui a pouco você vai estar servindo outros ídolos ao invés de mim. Então nós precisamos, de fato, se você não está bem hoje no seu relacionamento com o Senhor, comece a lembrar do dia da sua conversão, daquele relacionamento com o Senhor, do tempo que você passava com Ele, consolida para que você não venha morrer. Amém? Ele fala aqui sobre a questão de estar contaminado, né? Para que a igreja de Sardes, com algumas partes que não foram contaminadas, e ele diz para pegar essas pessoas e consolidar elas para que elas não venham se perder. E o que é contaminado? Me fez lembrar até em 2019, a minha filha teve apêndice. E ela ficou 2 dias com a apêndice inflamada. E já tinha rompido, já estava com os órgãos todo inflamado. E quando chegamos no hospital, o médico falou assim: olha, mãe, eu não sei o que ela tem,
a tomografia que ela fez não mostra exatamente o que ela tem. Eu vou ter que abrir para saber. E eu falei assim, como assim, gente? Como abre para saber? As pessoas não vão fazer cirurgia já sabendo? E ele falou assim, olha, a situação que está só abrindo para ver. E quando terminou aquela cirurgia ali, ele chegou para mim e falou assim, olha, sabe por quê que eu não sabia o que ela tinha? Porque estava tudo contaminado, estava tudo infeccionado. E tivemos que tirar tudo para lavar. E quando ele falou isso, eu falei assim, misericórdia, Senhor, só a tua graça. Só a tua graça, porque ela estava totalmente contaminada. E ele falou assim, só que eu vou ter que entubar ela para não prejudicar o pulmão, porque o pulmão já está bem prejudicado. Então eu preciso entubar para preservar. E quando eu comecei a estudar essa palavra, que eu vi sobre isso, sobre aquelas partes contaminadas, eu falei assim, Senhor, eu entendi. Eu entendi que nós precisamos preservar aquilo que ainda bate aqui dentro pelo Senhor. Aquilo que está prestes a morrer, eu preciso preservar. Assim como a minha filha precisou ser entubada para poder preservar o pulmão dela, nós precisamos preservar ainda o que está para morrer. Senão vai morrer. Vai morrer. E aí acabou você. Até rimou. Nós precisamos de fato, viver uma vida com o Senhor. Enraizados nele, vivendo para ele, servindo ele, porque vai passar, o tempo voa. Eu não sei se você já percebeu, mas se você for olhar as coisas hoje, né, gente, olha uma criança hoje, amanhã a criança já fez 1, 2, 3 anos, como assim, gente? Nossa, voou. Então o tempo voa. Então nós precisamos de fato parar o tempo todo para buscar o Senhor. Porque Ele conhece as nossas ações e nós teremos que prestar conta. Assim estava a igreja de Sardes, com algumas partes que não foram contaminadas. Preserva para que elas não venham morrer. Se você veio aqui esta noite é porque o Senhor quer te dar uma verdadeira vida. Perceba que ainda há esperança. Essa é uma palavra de advertência para mim e para você. É uma advertência do teu pai para mim e para você, pedindo, olha, eu te amo, a minha graça existe. E essa palavra é para você consertar aquilo que precisa ser consertado hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje. E como ressuscitar os mortos? Jesus nos apresenta uma forma de ressuscitar. Versículo 3, lembre-se. Portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrepende-se. Traga à memória um fato. 4 verbos que eu coloquei aqui. Lembrar, receber, ouvir e guardar. A igreja de Sardes não estava guardando no viver diário. Eles estavam vivendo de qualquer jeito. Eles não estavam lembrando aquilo que eles estavam recebendo e ouvindo. E hoje também continuamos do mesmo jeito. Ouvimos o tempo todo, mas não guardamos e não praticamos. Isso está faltando em nós, pegar as doutrinas e transformar em atitudes práticas. Sabe como nós definimos a estatura de um cristão? Se ele de fato tem temor a Deus e como ele tem lidado com o pecado? Porque o pecado é o termômetro do cristão. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe tinha um profeta chamado Micaías, né? Na época dele, toda vez que Micaías chegava para falar com Acabe, era para expor o pecado dele. Toda vez que Micaías chegava, ele falava o pecado de Acabe. E Acabe, furioso, porque não vivia aquilo que Deus tinha mandado ele viver, mandava prender o profeta, né? Revoltado, com fúria insana, ele mandava prender o profeta. Diferente de Davi, um adúltero de marca maior. Davi um dia está lá no palácio dele, se encanta por uma mulher que estava tomando banho, e Davi vai lá, tem uma relação com essa mulher engravida, ele manda matar o marido dela, né, para ficar com ela, e um dia o profeta chega lá para falar com ele. O profeta Natan chega lá e fala assim: olha, Davi, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só,
enquanto o outro tinha várias. E um dia chegou um visitante. E esse homem foi lá e pegou a ovelhinha, a única ovelhinha que vivia dentro da casa daquele homem, e mandou matar ela para servir para o convidado. Aí Davi furioso. Quem é esse? Ele fala assim, esse maldito homem. Ele vai ter que restituir 4 vezes mais, maldito. E aí o profeta Natan chega e fala, esse homem é tu, Davi. Esse homem é você. Pegou a única ovelha que o homem tinha, a esposa dele, adulterou. Esse homem é você. E na hora Davi fez diferente de Acabe. Ele se prostrou, rosto em terra, e falou, pequei contra o céu e contra o Senhor. Essa é a diferença. Enquanto Acabe queria matar o profeta, por ter exposto o pecado dele, Davi fez diferente. Ele se prostrou e falou assim, Senhor, pequei. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E me arrependo. É o arrependimento. Quando alguém chega para você e fala assim, olha fulano, você está errando nisso. Qual é a sua atitude? Não vem se meter na minha vida não. Quem você pensa que é? Você não é santo. É assim que a gente faz. Autodefesa. Você achar autossuficiente. Quando alguém chega para te confrontar, para falar assim, olha, não tenho visto você no culto. Não tenho visto você no grupo de vida. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, não se mete na minha vida não. Estou muito bem. Primeiro lugar, minha família. Não é assim que tem acontecido? Mas para você estar bem com a sua família, você precisa estar aqui. Para você estar bem no seu trabalho, você precisa estar aqui. Para você estar bem na sua escola, na sua faculdade, você precisa estar aqui. Porque é aqui que o Senhor trata o seu caráter. É aqui que o Senhor te mostra quem você é. Ele sonda o teu coração, Ele te confronta e diz, eu conheço as suas obras. Às vezes a gente tem sido negligente, quando alguém vem nos confrontar, a gente fica com raiva. Eu no início da minha conversão, eu vivia chegando atrasada nos cultos. E um dia a Lia chegou para mim e falou assim, Bia, quem é mais importante para você? Eu falo isso porque como isso me ajudou a melhorar. É Deus ou é você? Eu falei, não, Lia, claro que é Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E ela falou, tem certeza? Só esse tem certeza foi no profundo da minha alma. Eu falei assim, Senhor, na hora eu fiquei até meio assim chateada, né? Ai, tá olhando que eu tô chegando atrasada. Mas depois eu fui para casa e o Espírito Santo começou a me confrontar. Você tá errada, você tá errada. Por que para mim tem que ser atrasado? No teu trabalho você chega atrasada? Nos teus compromissos aí na rua você chega atrasada? Por que para mim tem que ser atrasado? Por que para mim sempre é o resto? Por que para mim não tem que ser na hora? E aquilo começou a doer no meu coração. Eu falei, Senhor, me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Porque de fato, era para o meu bem. Era para me ver crescer. Era para dar o melhor para o meu Senhor. E às vezes o discipulador chega para você e te dá uma palavra de confronto e você fica com raiva, chateado. Achando que ele está querendo ser melhor do que você. Não, se ele quisesse ser melhor do que você, ele deixava você quebrar a cara. Mas se ele fala é porque ele quer o seu bem. Ele fala porque ele quer te ver crescer. As coisas estão tão erradas, sabe? O errado está virando tão certo que as pessoas estão começando a acreditar nisso. Enquanto nós precisamos voltar para a palavra, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. O Senhor, Ele também traz justiça. O Senhor, Ele também quer nos moldar, nos transformar, nos dar uma nova maneira de viver. E nós estamos vivendo de qualquer jeito, dando para o Senhor um sacrifício coxo, quando na realidade Ele merece o melhor. Arrependa-se da frieza espiritual, do descaso. Arrepende-se das manchas, do sacrifício coxo, de viver uma vida morta. Reconheça o seu pecado, quão grave ele é. Uma ofensa à glória de Deus. Tem crente que é igual Mr. M. Ninguém vê o arrependimento. Ele até diz, não, me arrependi, não vou fazer mais não. E daqui a pouco está fazendo novamente. Nós precisamos de fato mudar. É um ato, todos os dias, se arrependendo. É um estado, não é um sentimento, é um ato. Eu vivo constantemente arrependido. É o estado permanente de alguém que não se contamina por temor ao Senhor e à sua palavra. É um estado. Eu vivo me arrependendo.
Se eu errei, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a de fato me consertar para viver uma vida com o Senhor na eternidade. Porque Ele diz, eu conheço as suas obras. Consolida o que está para morrer. Lembre-se do que ouviu, do que foi ensinado. Quantas coisas lhe foi ensinada. Então pega elas, consolida. Volte a viver. Para ressuscitar, você precisa viver aquilo que o Pai te ensinou. Não adianta a gente falar, mas eu não conheço a palavra. Não conhece porque não passa tempo com ela. Porque aqui tudo que eu preciso para viver está aqui. Tudo que eu preciso para viver está aqui. Se eu tenho um problema na minha casa, isso aqui resolve. Se eu tenho um problema com os meus vizinhos, isso aqui resolve. Se eu tenho um problema com meus filhos, isso aqui resolve. A palavra, a palavra, a palavra. Amém? Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E eu queria que você fosse sincero com o Senhor. Seja sincero com Ele essa noite. Não importa quem está aqui, o Senhor quer tratar você. Foi você que veio aqui essa noite, é você que Ele quer tratar. Se fosse o teu vizinho, Ele traria o teu vizinho. Se fosse o teu marido ou tua esposa, Ele traria eles. Mas é você que o Senhor quer tratar. É a você que o Senhor quer dar um novo sentido de vida. É a você que o Senhor quer que ofereça a Ele um sacrifício prazeroso. Um sacrifício real. Começa a pedir isso para Ele agora. Se você tem vivido uma vida que não agrada ao Senhor, começa a pedir isso para Ele. Seja sincero, em nome de Jesus. Você não veio aqui essa noite para me agradar. Você veio aqui essa noite para agradar o teu Senhor. E é a Ele que você vai prestar conta. Seja fazendo bem ou seja fazendo mal. É a Ele que você vai prestar conta. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir, a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo. Fale isso para Ele agora. Me arrependo. Se você não tem me arrependo. Fale isso para Ele agora, em nome de Jesus. Me arrependo. Eu me arrependo. Você tem sido sacrifício Me hoje, arrependo. Me arrependo. Me arrependo. Se você de fato quer uma vida nova com o Senhor, se você de fato quer oferecer algo de sacrifício, de oferta agradável a Ele, eu queria que você viesse aqui à frente. Que você tomasse coragem, viesse aqui na frente, pedir perdão a Ele. Porque é com Ele que você vai prestar as contas. E hoje Ele está te dando uma nova oportunidade de viver uma vida nova. Se você não tem oferecido aquilo que realmente o Senhor merece, que você possa vir aqui na frente que eu quero orar por você. Por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido.
beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo. Tenha coragem, vem aqui pro teu pai. Me arrependo, me arrependo. Em nome de Jesus, que você possa ter coragem. Que você possa ter coragem de assumir aqui diante do seu Senhor. Você não está admitindo diante de uma igreja, você está assumindo diante do seu Senhor que você precisa viver o novo, uma vida nova, uma vida totalmente cheia da presença dEle. Se você tem feito as coisas do seu jeito, de qualquer jeito, o seu Senhor te chama hoje para viver algo novo, oferecendo a Ele algo novo, uma nova vida, um sacrifício cheio de vida. O seu Senhor te ama. Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele te ama tanto, tanto, que Ele quer transformar a sua vida. Então, em nome de Jesus, se você sente que você não tem dado o seu melhor, não tenha vergonha. Vem aqui na frente para que possamos estar orando junto com você, que você possa sair daqui totalmente transformado para agradar o teu Senhor, oferecendo a Ele aquilo que Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão aqui na frente porque elas decidiram viver uma vida nova contigo, Pai. Elas querem algo sério com o Senhor, elas querem viver oferecendo o melhor sacrifício, um cheiro agradável ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, encha elas, Pai, do Senhor, encha elas, Pai, que elas possam sair daqui decididas a dar o melhor, Pai, a viver uma nova vida, cheia de Ti, Pai, cheia de Ti, que elas possam fazer o melhor no seu trabalho, o melhor na sua casa, o melhor na sua escola, que onde elas pisarem, elas possam refletir a Tua glória, a manifestação do Teu Espírito Santo, algo novo, Pai, para a Tua honra e glória, Deus, algo novo, Deus, traga essa noite, Deus, uma transformação de vida, Pai, vida no Teu altar, uma vida contigo, cheia de esperança, Pai, que queremos viver na eternidade com o Senhor, Pai. É com o Senhor na eternidade que nós queremos passar, Pai. Essa vida é tão falha, Pai, é tão pouca. E daqui a pouco prestaremos conta, Pai. Que possamos arrepender os nossos corações aqui essa noite, Pai. De fato, sair daqui totalmente transformado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, cada um que decidiu estar aqui essa noite, Pai, que vieram aqui na frente, que o Senhor, Deus, possa abençoar as suas vidas, que elas possam ter um relacionamento com o Senhor, Pai, dia a dia, mergulhados na Tua palavra, Pai, cheios do Senhor, que por onde passarem, elas possam exalar o Teu perfume, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, porque o Senhor corrige, porque o Senhor ama. Obrigada porque o Senhor nos adverte, porque o Senhor quer nos levar a algo maior. Pai, muito obrigada, Deus, por cada um que esteve aqui à frente. Obrigada por cada um que está aqui essa noite e que possam ir para casa refletindo naquilo que tem oferecido ao Senhor, Pai. Deus, que essa semana possa ser uma semana diferente, uma semana de mergulhar na Tua palavra, um relacionamento com o Senhor, vivendo o Senhor em espírito e verdade. Pai, muito obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Olha pra cá rapidinho.
versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Amém? São vocês. Amém?